Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e que a paz do Senhor Jesus possa estar presente na vida de cada um de vocês e que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre a sua vida e também sobre a vida de toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Olha, meus irmãos, o apóstolo Reginaldo Rolim, durante uma de suas lives que ele compartilhou em seu canal no dia 23 de janeiro, ele havia compartilhado uma forte revelação para o Brasil, que, consequentemente, em pouco tempo, acabou se cumprindo. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que ele diz e reparassem nos fatos que ocorreram logo após isso, tudo bem? E desde já te peço também que você deixe a sua opinião aqui na região dos comentários, tudo bem? E se não fosse incômodo, eu também gostaria que vocês compartilhassem este conteúdo para outras pessoas, para que elas também venham ser alertadas sobre tudo isso. E, além disso, eu também peço a vocês que façam a sua parte, deixando o seu like aqui neste vídeo para que assim o YouTube possa recomendar este conteúdo para outras pessoas que estão precisando receber esta mensagem. Tudo bem? Agora, peço a vocês que prestem bastante atenção e fique com o vídeo. Nós estamos vivendo aqui em território nacional brasileiro, cada dia eu tive um sonho. Eu estava andando com Deus. Era como se tivesse um anjo. Eu contemplava ele, uma luz muito forte sobre ele, e eu passeava e passei a noite todinha com esse anjo. Não conseguia contemplar o seu rosto. Mas eu sentia que era ele. No final, o Senhor dizia assim: o meu espírito está contigo. E você vai se dirigir à nação evangélica, católica, espírita e cristã do território nacional brasileiro. E vai dizer explicitamente, para até crianças entender, o que diz refere-se a Amós 3,7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Mediante a 1 ano e 7 meses, eu venho pregando constantemente em Romanos 8,28, que dizia o seguinte: todas as coisas colaboram e participam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas colaboram. Colaboram é que você não sabe por que acontece, mas colabora. Você que não sabe por que algo ruim aconteceu, mas colaborou para o bem daqueles que amam a Deus. A minha afinada mãe, que foi espírita a vida toda, e no finalzinho ela confessou Jesus como seu Salvador, porque eu preguei para ela, ela me dizia o seguinte: filho, tem mal que vem para o bem. Ela dizia isso constantemente: tem mal que vem para o bem. E sempre eu carreguei essa palavra comigo, me lembrando da minha tão saudosa mãe: tem mal que vem para o bem. Agora escute, antes que toda a nação verde e amarela chegue até aqui, e deve chegar até aqui. Era real demais o que eu vi em sonho, e eu ouvi uma voz poderosa e vi um filme. E o filme estava o presidente da República Federativa do Brasil, que ocupa o cargo hoje. Estava também os seus ministros. Os seus ministros estavam juntamente com ele todos. Juntamente com os ministros que estavam com o presidente da República Federativa do Brasil, que está hoje, estavam os seus ministros.
juntamente com seus ministros, estavam pessoas de primeiro escalão dos seus ministros, de segundo escalão dos seus ministros, e até de nível de terceiro escalão dos seus ministros. Não do próprio presidente da República Federativa do Brasil, mas dos seus ministros. Primeiro, segundo e terceiro escalão, as pessoas mais próximas dos seus ministros. Eu vi quedas. O governo tentando segurar pessoas nos seus cargos, mas era praticamente impossível segurar pessoas. E Deus dizia, filho, será um escândalo atrás do outro, mas esses escândalos atrás do outro se dará assim. O ajuntamento deles, de reuniões, não tem aquela coisa, mexeu com um, mexe com todos? A direita brasileira, a gente não vê isso, mas a esquerda brasileira, a gente observa. E Deus dizia no sonho, olha, mexeu com um, mexe com todos. E o Senhor me mostrava o Senado e o Congresso nesse sonho. Isso aqui vai acontecer à risca. Não tem perigo de não acontecer. O Congresso e o Senado. Eu falava em uma live aí, o André Pereira está aí. Eu falava em uma live, e o André Pereira sabe, e vocês sabem, mais ou menos 60 dias atrás, que nunca se teve tão próximo o impeachment de Lula como a partir de janeiro de 2025. E essa live está com 2 meses dessa data de hoje, 23/1/2025, a hora são 23h07. E 2 meses antes dessa data eu falava que iria chegar e dizia assim, falava sobre impeachment de Lula, impeachment de Lula, impeachment de Lula, e eu disse não vai dar em nada. Mas vai chegar a hora, agora em janeiro de 2025, que vai estar bem forte o impeachment de Lula. Gente, impeachment do Lula cada vez mais perto. O Tribunal de Contas da União acaba de confirmar na questão do pé de meia, aquilo que foi aprovado na Câmara, e que o senhor Lula, o Ministério da Educação, estavam fazendo sem previsibilidade, sem previsão no orçamento. Nosso mandato fez denúncia ao TCU, à PGR e agora foi julgado pelo Tribunal de Contas da União. Agora, o próximo presidente da Câmara só não coloca o impeachment do Lula na pauta se não quiser. Fora Lula. Para o Brasil avançar, é fora Lula. Próximo TC 024-312, que é do Ministério da Educação referendar a medida cautelar adotada nos termos do despacho APA 135 desses autos. É a proposta. Em discussão, em votação aprovada. Só que a seguridade, Deus me mostrava em sonho, olha para esse homem, eu olhava para ele. Ele estava tão seguro, o presidente do Brasil, tão seguro que nada poderia acontecer com ele, porque ele dizia, para onde eu for, eu estou guardado, porque tenho pessoas aliadas a mim, e fiéis, que não tem como se desviar de seus preceitos e nem me trair. E Deus dizia assim, veja, existe, Reginaldo, possibilidade de um presidente do Senado botar impeachment de Lula? E eu respondia, Senhor, eu não acredito nisso. Existe possibilidade do futuro presidente da Câmara dos Deputados, do Congresso, ter mais sensibilidade no seu coração do que o Arthur Lira? E no sonho eu dizia para o Senhor, eu não acredito nisso. E o Senhor disse, preste bem atenção que eu vou te mostrar. Aí sim, vocês devem prestar bem atenção que Deus vai falar agora. Convida toda a nação verde e amarela para estar presente nessa live. Eu vou te dar 1 minuto enquanto eu bebo essa água para você compartilhar com todas as pessoas. Essa live que eu estou fazendo agora totalmente para o território nacional brasileiro, ela vai ser igual a retrospectiva de Donald Trump, quando eu passei 1 ano e 9 meses dizendo que ele ganharia as eleições durante 10 ou 12 lives em 1 ano e 9 meses. Nunca foi mudado uma só palavra e nunca eu disse, eu acho. Eu afirmei. E o que será dito aqui será da mesma maneira. Até para aqueles que não acreditam, fique presente. Talvez você se converta.
Vou beber água enquanto vocês convidam mais 7.000 pessoas. Eu não estou brincando, não. Não durma antes de terminar essa live. Porque esse negócio aqui, você vai precisar ver aqui o que você vai ver no jornal amanhã, às 8 horas da manhã. Você vai precisar ouvir aqui o que você vai ouvir nos jornais às 8 horas da manhã, 8h30, 9 horas. Você está ouvindo antes, por isso que eu abri com Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos, os seus servos, os profetas. E preste bem atenção, todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tudo estava ali agendado, marcado. Tudo era carta marcada, todas as cartas eram marcadas. Eu vi em sonho. E o senhor dizia, existe possibilidade da direita brasileira conseguir um impeachment de Lula? Eu digo, não. Eu cheguei até a dizer para Deus no sonho, ele pode fazer tudo. De tudo. Eles nunca vão deixar. Porque estão todos reunidos com o mesmo propósito. Ao senhor disser que bem, Reginaldo. Pois diz a nação brasileira o que eu vou fazer. A partir dessa data, 23/1 de 2025. 23/1 de 2025, às 23 horas e 12 minutos. Diga para a nação brasileira e todas as pessoas que vão te assistir, conte esse sonho olhando nos olhos dele. E diga que é verdade tudo que você me respondeu, dizendo que não existia possibilidade. Mas eu irei fazer o mal se destruir por si. E dê um recado bem curto e grosso para quem quiser ouvir. E se eles puderem fugir do que eu vou dizer, eles fujam. Só que eles não vão conseguir fugir. Assim como você também passou 1 ano e 9 meses dizendo que todo o trabalho de feitiço e de bruxaria sobre o presidente norte-americano, e teve milhões de trabalho de feitiço e bruxaria, não pegava nele. Assim como as pessoas não sabiam por que o trabalho de feitiço e bruxaria não... Isso foi matéria de jornal até nos Estados Unidos esse mês. E eu falava diversas vezes há 1 ano e 9 meses atrás, 1 ano e 4 meses atrás, 1 ano atrás e 5 meses atrás. Nenhum trabalho pegou nele. Agora escuta bem. Quem tem a alma, o espírito de um homem na mão, aquele que soprou o fôlego de vida, foi Deus. Ele bota, hein? Olha para mim aqui. Ele bota, ele tira. Jesus bota o fôlego de vida e tira. Vocês vão se assustar. Jesus bota o fôlego de vida e tira. Vocês vão se assustar. E o Senhor dizia, escuta, diga detalhadamente, explicitamente explicado, até para as pessoas que têm qualquer tipo de dificuldade de aprender. Fale para elas, essas pessoas, bem explicado, e diga que não havia possibilidade de impeachment de Lula. Nem impeachment de Lula, nem impeachment de ministro, de ninguém. Mas olha o que é que eu vou fazer. A partir dessa data, 23/1 de 2025, a hora são 23h14 agora. Na outra hora que eu falei era 23h12, agora são 23h14. O Senhor vai fazer que um escândalo em cima de outro escândalo venham sem cessar nesses últimos 30 dias. Nesses últimos 30 dias vai ser um atrás do outro. Nem eles mesmo conseguirão de administrar tantas informações que estavam ocultas e comprometedoras contra autoridades do território nacional brasileiro. Muito comprometedoras, tudo que vai vir à tona sobre o território nacional brasileiro, e isso vem de dentro do Brasil. Eu vou permitir que por 30 dias, um dia atrás do outro, a partir de hoje, dia 23/1 de 2025, agora 23h15. Será impossível, eles irão confessar com a própria boca,
Eles irão dar entrevista e nas suas entrevistas eles irão se confundir tanto o presidente como ministros e os seus ministros com autoridades. Vem gravações e vem investigações, papéis e documentos. Eu vi em sonho. E eles irão se perder cada vez que tentar se explicar. Irão se perder cada vez que tentar se explicar. Isso será como um rolo compressor que nem a Rede Globo de televisão. O Estadão, gente? Como é, Juliano Estado? Esse jornal aí, Estadão, é Rede Globo, UOL e Estadão, é isso? Alguém pode me dizer se é isso o meu nome desse jornal? Estadão, Júnior. Muito obrigado, Júnior. Deus te abençoe. Estadão. CNN, UOL, o Globo, o Estadão, a Folha de São Paulo. Nem eles mesmos vão conseguir botar pano. Não tem como. Não vai haver como colocar pano. E aí você vai ver como é que a casa vai cair? Você vai ver como é que a casa cai? Eu vou te dizer. Não vai ser porque o futuro presidente do Senado Federal vai colocar impeachment, porque não vai. Do deputado também não, porque o negócio está muito alinhado. Mas o senhor chega para desalinhar. A ponto que vai chegar um ponto que eles vão parar e vai dizer, ninguém aguenta mais, não tem como. Não. Não durma antes dessa live. Porque esse negócio aqui, você vai precisar ver aqui o que você vai ver no jornal amanhã, às 8 horas da manhã. Você vai precisar ouvir aqui o que você vai ouvir nos jornais às 8 horas da manhã, 8h30, 9 horas. Você está ouvindo antes, por isso que eu abri com a Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos, os seus servos, os profetas. Sinceramente, você acha mesmo que o Maduro faz alguma coisa sem o Lula saber? Vocês são do mesmo time. Brasil cobra explicações da Venezuela sobre o exercício militar na fronteira. Rapaz, olha só, viu? Os diplomatas conversaram na tarde de quarta-feira. O governo Maduro prometeu averiguar os fatos. Olha só, rapaz. Rapaz, quem confia na conversa desse Maduro? Ele vai averiguar o quê, pelo amor de Jesus Cristo? O ministro das Relações Exteriores, né, o Mauro Vieira, e o chanceler da Venezuela, né, o Ivan Gil, conversaram por telefone após o governo de Nicolás Maduro ter fechado a fronteira para uma série de exercícios militares na divisa com Pacaraima, rapaz, lá em Roraima, viu, na quarta-feira. O treinamento foi feito sem um aviso prévio ao governo brasileiro. De acordo com relatos à CNN, a praxe entre países vizinhos é um comunicado diplomático em qualquer operação na divisa entre os territórios. Segundo a CNN, apurou, o chanceler brasileiro, em viagem à Antígua e a Barbuda, né, procurou o chanceler da Venezuela ainda na tarde de quarta-feira. E o Ivan Gil prometeu averiguar o contexto do treinamento. Ainda não houve retorno. O Itamaraty também procurou diretamente a embaixada da Venezuela em Brasília em busca de explicações. A diplomacia brasileira, porém, tem evitado comentar um episódio até esclarecimento total dos fatos considerados importantes. Meu irmão, muito estranho isso. Agora teve um ouvinte ontem que mandou uma mensagem pra gente, né, que fez sentido a mensagem dele, fez todo sentido. Felizmente a gente não pode falar aqui, né, mais ou menos o que é. Mas, sinceramente, você acha mesmo que o Maduro faz alguma coisa sem o Lula saber? Vocês são do mesmo time? São do mesmo time, você acha mesmo? Você acha mesmo que o governo não sabe? Não sei, né? Não sei. Pode ser que ele sabia mesmo, né? Pode ser, né? Agora pode ser também que sabia, né? E fez essa cena toda aí, não sei. Pode ser, também pode não ser. Meu irmão, disse que o Maduro tava lá, viu? Tocando terror na fronteira. Tocando terror. Ô, Maduro, que desonra que você quer, Maduro? Diga aí, vá. Diga aí. Aí, você viu, Rebeca, que até o exército foi pra lá, o exército brasileiro. Rapaz, eu vi. Você viu? Só que, ei, ouvinte, disse que chegou lá e foi pintando. Tá vendo que o meio fio tá todo pintadinho ali, ó? Tá vendo? Você que tá vendo no vídeo, tá vendo que tá tudo pintadinho ali, Rebeca? Tá tô vendo. Pois é, disse que o exército chegou lá, ficou sem saber o que fazer, começou a pintar tudo, que não sabe proteger nada, é só pintar meio fio. Olha lá, tudo pintadinho meio fio ali, ó. Foram eles, ó. Foi o exército brasileiro que pintou meio fio ali, ó. Foi lá fazer isso. Porque se tiver uma guerra, vai fazer zorra nenhuma. Vai fazer o quê? Com um balde de cal e com a brocha. Vai fazer o quê? Que nada. Ou é capaz de o Maduro entrar aqui e eles prestarem incontinência, né? Prestarem incontinência, é capaz de fazer isso aí. Não já fizeram? Não já fizeram uma vez? Pois é. A gente traz um assunto exclusivo aqui da Revista Oeste. Em Boa Vista, capital do estado de Roraima, 9 corpos foram encontrados numa área supostamente utilizada por facções venezuelanas. Segundo informações preliminares, a maioria dos cadáveres localizados na região estavam em avançado estado de decomposição. Peritos trabalham na identificação dos corpos. Pela segunda vez, o pai da crise tem nome e sobrenome e vai passando assim quase de vítima. É Luiz Inácio Lula da Silva. A história da comunicação, que transformaram o novo ministro das comunicações, o Sidónio Palmeira, numa espécie de bálsamo da virada, que ele não é e que ele não será. A gente falou aqui várias vezes na Central,
A comunicação é um problema? Deste governo, sim. E de todos os outros também. É um desafio e está em permanente mudança. A comunicação é um desafio para nós que vivemos dela. Porque virou um negócio muito difícil. É ela que vai resolver isso? Não. Esse está longe de ser o maior problema do governo e está longe de ser a solução. Não será com ele mandando glossário. A esquerda, sabe por quê? O PT tem uma dificuldade tremenda de entender aonde ele está hoje na cabeça das pessoas. O PT não consegue compreender que ele não dialoga mais com o que era o centro-centro. Ele não disputa o espaço com o social-democrata mais. Ele não está mais ali. Ele foi empurrado para um corner, ele precisa fazer muito esforço para andar mais para perto disso. Então a palavra intervenção não vai no Sarney, vai no Maduro. Que demorou 1 ano e meio para o Lula entender que, meu amigo, não vai dar. A segunda grande crise, a primeira é essa. Ele chega, chama uma coletiva e fala, nós temos problemas de comunicação e nós vamos fazer mudança. Fica o ministro pendurado, assim, ó. De quem é o problema? A Paulo Pimenta era um ótimo ministro da comunicação? Não. Desde quando a gente sabe disso? Desde o dia 1. Porque ele é deputado federal e a expertise dele é outra parada. Nunca foi a dele. A dele é pau. A dele é porrada. Sempre foi. Todo mundo que cobriu o Congresso sabe. O negócio dele não é subir na tribuna para fazer acordo. O negócio dele é abrir a tribuna para fazer batalha. Luta política. Num partido você precisa de vários tipos de pessoa. O dele também é muito importante. Quem é o pai da crise da comida? De novo, da crise comunicacional. É o Rui Costa, com toda a vênia, o ministro que realmente usou uma palavra equivocada pela dificuldade do PT de se entender aonde ele está hoje, ou de entender, né, onde foi colocado, para ser muito benevolente, e como está funcionando a estrutura do Brasil hoje, é o Lula, que de novo chama uma reunião ministerial, dá uma porrada na cabeça do ministro da Fazenda dele, que não era a portaria do Pix, não passou por ele, a decisão de tirar do ar ou de revogar foi do Sidônio Palmeira, então, ó, primeiro grande ato, fail, ruim, deu um pau no cara que não devia tomar, o pau, tem um ministério que está apresentando. Cadê o Ministério do Desenvolvimento Agrário? O Paulo Teixeira precisa trazer. Não adianta ele lá dar o pito, corta a transmissão do Lula, vai, fecha a reunião e fica ali discutindo, e o que sai é essa espuma. O governo não consegue transformar em nada. É a segunda vez que ele aponta um problema, quase como se fosse um ombudsman do governo que é dele. O Lula tem que ser o agente de apontar a solução. Para apontar o problema, nós estamos todos aqui, ué. O governo primeiro acordou tarde para um problema que muita gente vinha falando aqui em Brasília. Não é de hoje que empresários falam sobre isso, economistas falam sobre isso. É estranho a demora para o governo entender que isso estava tirando popularidade do presidente e gerando mau humor na população. Não é de hoje. Então o governo demorou muito. Será que foi o Sidônio que lembrou? Gente, olha, na verdade o que está acontecendo é o preço do alimento que está caro aí, viu? Então parece que o governo acordou para um momento que não tem muito o que fazer agora. Não há o que fazer, né? O que você poderia fazer foi o que a Ana disse, mexer no câmbio. O governo resiste a adotar novas medidas fiscais para derrubar mais o câmbio. Agora, estão falando em chamar, Andréia, esse filme eu já vi várias vezes, não dá em nada, né? Uma transferência de responsabilidade. Vamos chamar produtores em Brasília, vamos chamar donos de supermercado em Brasília, vamos chamar frigoríficos, vamos chamar rede de distribuição em Brasília para conversar, para checar quais são as medidas que devem ser adotadas. Gente, não dá para inventar a roda, né? É mecanismo de mercado. O governo prometeu hoje que, olha, o preço dos alimentos que estiver muito caro aqui dentro e lá fora estiver mais barato, vamos reduzir a alíquota de importação. Não vai encontrar quase nada para importar. Esses produtos que estão subindo mais aqui no Brasil estão mais caros lá fora também. Subiu no Brasil porque subiu lá fora também. Então isso não soluciona. Pode solucionar pontualmente, mas por questão de quebra de safra no Brasil, aí o problema é localizado no Brasil, né? Você teve um problema de produção no país, então vamos importar produtos. É caro, então vamos baixar a alíquota de importação. Mas o fenômeno atual é diferente, né? Quando você teve os eventos climáticos extremos, tudo bem, mas agora não. Agora o problema é o câmbio. E o preço está subindo aqui e lá fora. Isso não resolve. O que vai resolver é o mercado. Queira o governo sim, queira o governo não. É isso. Até o governo hoje está insistindo muito nisso. Acho que ponto positivo para o governo dizendo, olha, nada de intervenção. Essa palavrinha que gerou toda essa confusão nesta semana. O ministro Rui Costa estava querendo falar sobre o governo ia intervir para adotar medidas. Aí falou intervenções. Aí complicou tudo. Isso gera ali uma reação negativa muito forte. E agora, Andréia, estão fazendo mais espuma, porque a solução está logo ali, que é uma safra boa, e a solução que está dentro de casa, eles não querem enfrentar. É a questão do câmbio. O Banco Central vai ajudar semana que vem, viu, André? Com a taxa de juros subindo, o dólar tende a cair um pouco mais. Por exemplo, a laranja. Vários jornalistas econômicos já fizeram matérias reportando a diminuição drástica de produção nos Estados Unidos, que é um dos maiores produtores do mundo, em função de doenças na plantação. Nós tivemos também redução aqui no Brasil, em São Paulo, que é um dos maiores produtores do Brasil, também em função de doenças. Então, o preço internacional está tão caro quanto aqui. O que é que se pode fazer? Mudar a fruta que a gente vai consumir. Em vez da laranja, outra fruta. Então, porque não adianta você baixar a alíquota, porque não tem produto lá fora para colocar aqui dentro. A gente tem que pensar que o desafio fiscal é gigantesco. O que eu estou prevendo? Um ano difícil. Um ano complicado. O Brasil não está indo bem do ponto de vista fiscal. É um país que está gastando muito. Está gastando o que não devia gastar. Vai ter um reflexo em termos de inflação. Para segurar a inflação, já tem um reflexo em termos de política de juros. O que a gente vai ver? Desaceleração. A economia vai desacelerar. E quando desacelerar, qual vai ser o primeiro reflexo? Queda de arrecadação. Vocês vão sentir isso no Fundo de Participação do Município, vocês vão sentir isso no Fundeb, vocês vão sentir isso na quarta parte do CMS. Vai acontecer. E a gente veio preparando o Estado para isso. Por isso, São Paulo é na direção certa. Por isso a gente fez privatização, por isso a gente cortou custeio, por isso a gente extinguiu o cargo, cortou 20% dos cargos, por isso a gente reviu o benefício tributário. Como é difícil rever benefício tributário, mas tem benefício que não faz sentido, a gente precisava fazer isso para ter poupança, porque vai precisar. O que eu quero dizer é que quem não fizer o dever de casa vai ter dificuldade, e a gente tem que saber disso agora. Esse efeito de desaceleração está vindo até um pouco antes do que eu imaginava. A gente tem que pensar
no que está vindo por aí. E nós vamos ter que trabalhar muito próximo, né, muito unidos, para que a gente suplante esse período difícil que vai vir e a gente possa entregar os resultados que todo mundo espera. Agora, não se esqueça, há um dever de casa para ser feito. Compartilha esse vídeo pro Brasil inteiro. Olha aqui, ó. 16/3, eu vou. Hashtag Fora Lula em todo o Brasil. E esse movimento aqui, gente, não é só de direita, não. Esse movimento aqui não é só pra quem não gosta do Lula. Esse movimento aqui é pra você que votou no Lula também e tá insatisfeito. É pra você que apoiou o Lula e tá insatisfeito com ele, que não aguenta mais a comida do preço que tá, a gasolina que vai chegar a R$7. Esse movimento aqui também é pra poder apoiar o Bolsonaro. Eles querem deixar ele inelegível. E eu tenho certeza que se o Bolsonaro estiver apto a poder ser candidato em 2026, o Bolsonaro vai levar. Esse movimento aqui também é contra a censura. Esse movimento aqui é contra Moraes, é fora Moraes. Então a gente depende de cada um de vocês aqui começar a fazer essa movimentação em todo o Brasil. Vocês vão compartilhar esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, vai compartilhar no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube, pra gente começar a fazer essa mobilização para que cada cidade do Brasil esteja lotada de 16/3, pra gente mostrar a força do povo brasileiro, que não aguenta mais esse governo, esse desgoverno que vai acabando com o povo brasileiro. Essas pessoas que estão, na nossa opinião, cometendo um crime, porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. ChatGPT. A frase quando você desacredita de um instrumento público, você está cometendo um crime, se assemelha a algum governo na história? A frase quando você desacredita de um instrumento público, você está cometendo um crime, remete a regimes autoritários, como o stalinismo na União Soviética e o nazismo na Alemanha, onde a crítica ou desconfiança das instituições estatais era severamente punida. Esses regimes buscavam controlar a percepção pública, considerando a dissidência como traição ao Estado e utilizando a repressão para manter o poder, suprimindo qualquer oposição ou questionamento das autoridades.